Bom dia! Ao decorrer do trimestre, tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a física moderna. E como proposta de P2, tivemos que aplicar alguns dos nossos entendimentos sobre os temas sorteados. Para a nossa dupla, o tema escolhido foi lentes gravitacionais. Mas antes de começarmos a falar sobre o assunto, iremos explicar um pouquinho mais sobre o que é física moderna. A física moderna é o nome dado a todas as teorias criadas a partir do século XX, focando principalmente na mecânica quântica e a teoria da relatividade criada por Albert Einstein. Ambas teorias mudaram drasticamente nosso jeito de pensar sobre a noção do tempo, localidade, espaço, medida e simultaneidade. A física moderna consegue explicar diversos fenômenos de diferentes escalas, até das mais pequenas, de altíssima velocidade próximas à velocidade da luz. Agora eu iria falar um pouco sobre o contexto histórico e científico das lentes gravitacionais. Em 1784, Henry Cavendish e Johann Georg von Soldner, em 1801, mostraram que a gravidade newtoniana prevê que a luz das estrelas se curvaria em torno de um objeto maciço, que já tinha sido sugerido por Isaac Newton em 1704. Em 1901, esse mesmo valor foi calculado por Einstein com base somente no princípio da equivalência. E com isso, em 1915, observou que o que resultou em 1911 é, na verdade, a metade do valor certo, sendo então Einstein o primeiro a calcular o valor correto da curvatura da luz. E agora iremos falar das lentes gravitacionais em si. Como sabemos, o campo gravitacional de um corpo atrai outros corpos. Sendo assim, um campo gravitacional muito forte também é capaz de desviar a trajetória da luz, como previsto na teoria da relatividade de Albert Einstein. A gravidade muda a geometria do espaço-tempo e a luz segue uma trajetória igualmente curva no espaço em torno do objeto massivo. Segundo a explicação do físico e astrônomo Edson Oliveira, uma lente gravitacional nada mais é que um efeito de ótica entre a galáxia e o observador. Há uma grande quantidade de matéria que pode ser aglomerada ou em outra galáxia, por exemplo. O efeito gravitacional dessa massa faz com que a luz sofra um desvio. Assim, é possível haver, devido a esse desvio, imagens fantasmas. Pode ocorrer também que obtenha imagens distorcidas da galáxia original. Como podemos ver na figura acima, que mostra dois feixes de luz saindo da mesma fonte, estrela ou galáxia, e sofre um desvio ao passar do campo gravitacional, centro da figura, chegando, portanto, através de caminhos distintos ao observador. Imaginemos agora que a fonte de luz distante seja uma galáxia, cuja luz está espalhada ao invés de concentrada em um único ponto no céu. A luz vinda de diferentes pontos da fonte sofrerá desvios diferentes ao passar pelo campo gravitacional do objeto massivo no meio do campo. O resultado disso é um arco, que pode até formar um anel, em torno do objeto massivo. Este fenômeno foi observado pela primeira vez em 1919, durante um eclipse total do Sol. Alguns astrônomos constataram um desvio na posição das estrelas no céu situadas próximas ao Sol. A amplitude desse desvio foi compatível com a previsão da teoria da relatividade, para o caso do campo gravitacional solar. Esse foi um dos primeiros testes bem-sucedidos na teoria da relatividade. Há três classes de lente gravitacional. A primeira é chamada Lensing-Forte, que são distorções visíveis tais como arcos, imagens múltiplas e anéis de Einstein. O anel de Einstein é uma miragem cósmica de lente gravitacional. Esse efeito de lentes gravitacionais foi previsto com detalhes por Albert Einstein há mais de 70 anos e são conhecidos hoje como anéis de Einstein. Existe também lensing fraco, onde as distorções de fonte do fundo são menores e podem somente ser detectadas analisando um grande número de fontes para encontrar as distorções. E existe também o microlensing, onde distorções na forma não podem ser vistas, mas a quantidade de luz recebida de um objeto do fundo muda com o tempo e cria imagens com uma separação de miliarcos de segundos. Para concluir, compreendemos que a lente gravitacional é formada por causa de uma distorção do espaço, devido à presença de um corpo de grande massa entre o objeto e o observador.
As lentes gravitacionais possuem grande importância para a física atual, pois colaboram muito no estudo do que é um mistério para a física de hoje, as matérias escuras. A ciência ainda não descobriu o que constitui a matéria escura, mas há chances de ser por um tipo de partícula que ainda não foi descoberto.